A falta de oração vai dar controle para a sua carne. A carne vai controlar a sua alma, porque há falta de oração. Então, o controle da sua alma estará nas mãos da carne. Judas, capítulo 1, verso 19. Estes são os que causam divisões sensuais, que não têm o Espírito. Então, olha, os que não têm o Espírito, eles vivem em práticas de impureza sexual. E eles causam divisões sensuais, porque eles não têm o Espírito. E o cristão que nasceu de novo e não ora, ele está apagando o Espírito. Lá em Tessalonicenses, Paulo escreveu aos Tessalonicenses: orai sem cessar, não apagueis o Espírito. Então a oração é a lenha que mantém o fogo do Espírito aceso na minha vida cristã. Se você não orar, você dará o controle para a carne. No verso 20 de Judas 1, ainda diz: mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Então agora ele está falando daqueles que nasceram de novo. Eles têm o Espírito Santo, estes vão orar. Olha isso. Os que não têm o Espírito, eles não oram, porque o controle de suas vidas está na carne e não no Espírito. Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele deixa claro que a carne se opõe ao Espírito. Está lá em Gálatas capítulo 5. E ele fala que as obras da carne são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações e por aí vai. Mas olha, as primeiras obras da carne são pecados sensuais, pecados sexuais, prostituição, impureza, lascívia. Olha isso, está no topo das obras da carne. E depois ele vai relatando as outras. E ele ainda diz no verso 21, coisas semelhantes a esta. Pode não estar na Bíblia, mas é semelhante? É semelhante porque talvez tem coisas hoje, existem pecados sexuais de hoje, que você não vai encontrar talvez uma relação bíblica, mas coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus, porque não tem o Espírito. É a carne quem está controlando. Então essa pessoa é controlada pelos seus desejos, pelas suas paixões, olha, pelos seus impulsos sexuais. Mas o fruto do Espírito se opõe a tudo isso. E no verso 24, os que são de Cristo crucificaram a carne. E é aqui que eu quero chamar a sua atenção. Que os que são de Cristo, eles crucificam a sua carne. Então, se você se diz um cristão e ainda é controlado pela carne, você ainda não entendeu o chamado da vida cristã. Porque os que são de Cristo crucificam a sua carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, somos chamados, nascemos do Espírito, agora para sermos controlados pelo Espírito. Não podemos permitir que a carne nos controle. O ministro de Deus não pode ser controlado pela carne, porque ele vai ter problemas, sérios problemas nesta área sexual. E nós temos visto os escândalos, padres pedófilos, pastores envolvidos em escândalos também de prostituição, adultério, estupros, tudo envolvendo essa área sexual, que é o topo das obras da carne. E quando há
essas manifestações na vida de um cristão, essas manifestações já gritam: ele não ora, ele não tem vida no espírito. E provavelmente não tem mais o espírito, se apagou. Se Paulo diz: não apagueis o espírito, e também escrevendo aos Efésios, ele vai dizer: não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Então, significa que eu posso me afastar do Espírito Santo e literalmente apagar a presença de Deus na minha vida, se eu não ter uma vida de oração. Então, quando você não entende o chamado para a vida cristã, você se perde. Você se perde. Então, olha, entenda isso. Oração, ela crucifica a sua carne. Ore, mas não é aquela oração de só no domingo você vai na igreja e ora. E ora ainda, assim, uma oração bem superficial. Não é aquela oração profunda. Ah, eu oro todo dia em espírito, né? Tem pessoas que vão dizer isso. Mas Jesus falou: entra no teu quarto, fecha a tua porta. Então Jesus está dizendo: é parar um momento mesmo. É crucificar a sua carne. É tirar um tempo para Deus. E digo mais, todos os dias. Todos os dias. Você quer algo profundo de Deus na tua vida? Ministro do Senhor, cristão, jovem, você quer romper com o domínio da carne e ser controlado pelo Espírito Santo e experimentar as riquezas do reino de Deus todos os dias. Oração, todos os dias. Ah, mas a minha rotina não me permite orar todos os dias. Então comece orando a Deus para Ele melhorar a sua rotina. É o emprego? O que é que está te impedindo de orar? Eu falo por experiência própria. Que se você pedir ao Senhor tempo para buscá-lo, Ele te dará. Ele te dará. Olha, que Ele te dará. E quando Ele te der, você tem que fazer o que você pediu. Você irá buscá-lo. Entendeu? Se você não tem tempo, peça a Deus, Ele te dará. Mas se você já tem, então tire um tempo para Deus, ore todos os dias. Esses que estão escandalizando, que estão se envolvendo em pecados sexuais, eles já não oram mais, eles já não têm mais o Espírito, eles já não têm mais vida espiritual. Eles se tornaram religiosos. O religioso ele só tem a capa, só tem a aparência, mas por dentro está morto. É um sepulcro caiado, está vazio, não tem vida. E a oração é vida com Deus. Olha isso. Paulo vai escrever aqui, olha, lá em 1 Coríntios capítulo 9, verso 27, antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Então olha o que ele diz, eu subjugo o meu corpo à servidão. Paulo está dizendo, eu coloco essa carne sob a servidão. Não é o oposto, eu não deixo a carne me subjugar. Não, é eu quem subjugo a carne. E como eu faço isso? Através da oração. Isso é a cruz, a crucificação da carne, de Gálatas 5. Crucificar a sua carne com suas paixões e seus desejos. É através da oração. Porque tem muitos jovens que estão se entregando aos seus desejos carnais e dizendo que é porque eles lutaram muito tempo contra aqueles desejos e descobriram que não podiam mais lutar contra aqueles desejos. E vem aquele discurso todo ensaiado, que na verdade está dizendo que ele desistiu de viver uma vida crucificada, ele cansou de crucificar sua natureza carnal. E lá na frente você verá essa pessoa envolvida em impureza sexual. Você verá essa pessoa envolvida com os pecados da carne, que está lá, o topo dos pecados da carne.
né? São as impurezas sexuais, lascívia, prostituição. E olha só, lá, escrevendo aos Coríntios, capítulo de número 6, Paulo diz, olha, fuja da prostituição. Primeiro, verso 17, porque o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Então, fuja da prostituição, dos pecados sexuais. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo? Então, ele é o templo do Espírito de Deus. Mas, se a carne controlar, você não vai ver nada de templo, você não vai ver nada de Espírito Santo. Você vai ver as obras da carne te esmurrando. E daqui a pouco você se verá em problemas, como muitos têm se visto em problemas nesses últimos dias. Então não subestime o poder da oração. Em oração, o Espírito Santo me disse que não há nada mais produtivo na vida do cristão do que a oração. Porque, olha, você verá os resultados de uma vida crucificada. Sim, você verá os resultados de uma vida crucificada. Jesus disse, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E quando você ora, você está negando a si mesmo. Você está crucificando a sua natureza carnal. E, meu querido, você verá que o controle estará no Espírito. Talvez nos primeiros dias, talvez você não veja muita diferença, mas perseverando você verá que a sua carne vai ficando cada vez mais fraca e o Espírito cada vez mais forte. E aqueles pecados que te faziam tropeçar não te prejudicarão mais. Você não se preocupará mais com eles, porque todos os dias você está orando, todos os dias você tem um encontro com Deus e aquilo vai fortalecendo o seu espírito. E, meu querido, creia, eu falo isso porque eu oro. Isso é real. A carne vai ficar mansinha e o Espírito Santo vai controlar a sua alma. Só assim, meu querido, há esperança para o homem. Só assim. Porque, olha, muitos estão caindo. E naquele dia Jesus dirá para eles, não vos conheço. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Senhor, mas em teu nome fizemos isso, fizemos aquilo. Mas o que Jesus diz? Vós que praticais a iniquidade. Então eles viviam uma vida cristã carnal. Eles se diziam servos de Deus, mas quem controlava suas vidas eram os impulsos e os desejos e as paixões carnais. E elas levam para a iniquidade. Porque o verdadeiro servo de Deus, aquele que vai entrar no reino, aquele que Jesus vai dizer, vinde benditos de meu Pai, para o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, estes que vão entrar são os que têm uma vida crucificada, uma vida controlada pelo Espírito Santo, porque ele é o selo da redenção. Estes não vão praticar a iniquidade. Então, tem esse discernimento que os que estão praticando a iniquidade, os que estão escandalizando, eles têm o título, mas eles não têm o Espírito. Judas, capítulo 1, lemos no início, esses que provocam divisões sensuais e não têm o Espírito. Então preste atenção, esses que praticam a iniquidade, a carne está controlando as suas vidas. E eles não oram, Isso deixa claro que a pessoa não ora. Eu oro durante o dia, dentro do ônibus, tomando café, né? Aquela oração contrária ao que Jesus ensinou. Mas é oração em espírito, ok. Estou em espírito, sim, existe essa oração em espírito durante o dia, 24 horas, ok. Mas muitos usam disso como uma desculpa e, na verdade, por trás dessa desculpa, eles estão escondendo a falta de oração, de ter um momento com Deus, de portas fechadas.
de encontro com o Senhor. E isso é muito importante para a nossa vida cristã. Isso é muito importante. Amém? Que essa palavra seja a resposta de Deus para a sua vida e te ajude, em nome de Jesus. Ore. Jesus falou aos discípulos em Getsemane: não podeis permanecer comigo pelo menos 1 hora em oração. Então, pelo menos 1 hora em oração. Os primeiros dias vai ser difícil, mas com o tempo, eu prometo, vai fluir, meu querido. Você vai orar 1 hora, daqui uns tempos 2 horas. Você pode criar um ambiente de adoração no seu quarto. Olha aí a tecnologia ao seu favor, coloca uma playlist de louvores ungidos, mas ore. Desenvolva essa prática, porque o exército que Deus tem levantado nesses últimos dias é um exército de homens e mulheres que oram. Não é aquela oração de domingo, né? É oração diária. Temos que ter um encontro diário com o Espírito Santo. E aí, meu querido, você verá os seus problemas carnais resolvidos. Eu juro, prometo para você que você verá os seus problemas carnais resolvidos se você orar todos os dias. Parece pesado? É porque a carne não gosta de ouvir isso. A carne não quer ser crucificada. Mas depois você vai perceber que isso é o óbvio. Isso é o mais simples que um cristão pode fazer. A coisa mais simples que um cristão pode fazer é orar todos os dias. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde, te dê sabedoria. Peça ao Senhor para que você tenha tempo. E se você tem tempo, não perca tempo. Porque o relógio está chegando. Já está marcando a meia-noite. Jesus está às portas e nós temos que entrar. Amém? Deus te abençoe e te livre de todo mal, em nome de Jesus. Amém.